Olá, eu me chamo Rayane Virgínia Gonçalves Oliveira, sou estudante do 5º período de Medicina da Universidade de Gurupi e eu vou abordar um pouquinho sobre as metas de reposição do hipotireoidismo de acordo com as diversas faixas etárias. Esse trabalho ele foi proposto pelo professor Eduardo Sanches, que é docente da matéria de endocrinologia. Vamos lá. Inicialmente, vale ressaltar algumas considerações sobre a reposição da levotiroxina, que é mais conhecida popularmente por T4, em casos de hipotireoidismo clínico. Lembrando que a reposição é feita por T4 devido à sua farmacocinética. Então, por que a gente utiliza reposição com T4 ao invés do T3? Porque o T3 ele tem a meia-vida curta, sendo assim o paciente teria que tomar de 3 a 4 doses por dia. E ele faz o pico muito rápido, podendo levar o paciente a ter uma taquicardia, ao mal-estar. Sendo assim, opta-se pelo T4 por ter uma meia-vida maior do que o T3. A meia-vida do T4 chega a 7 dias. A recomendação é tomar com água o comprimido de dose única em jejum pelo menos 30 minutos antes das refeições. Por quê? Porque a levotiroxina ela precisa de acidez para ser absorvida. Agora, em pacientes idosos ou com doenças coronarianas, não se inicia a reposição com a dose total. Por quê? Porque eles têm um metabolismo mais baixo, mais lento. Sendo assim, se a gente der um hormônio tireoidiano, tem um aumento muito brusco e eles podem não tolerar, podendo levar a um AVC, infarto. Então, faz o seguinte, inicia com a metade da dose calculada e a cada semana vai incrementando até alcançar a dose toda. Agora, o acompanhamento é de extrema importância. Quem foi diagnosticado com hipotireoidismo e iniciou o tratamento precisa retornar à consulta para estar monitorando. E como é que é feito esse monitoramento? Após o início do tratamento, é preciso repetir o exame da função tireoidiana depois de 6 a 8 semanas, porque o TSH ele demora mais ou menos de 4 a 6 semanas para se normalizar. Então, depois que a dose foi ajustada, você pode fazer o exame somente a cada 6 meses ou anualmente. Agora, eu vou falar para vocês um pouco sobre a avaliação terapêutica e o monitoramento. De acordo com a literatura de Lúcio Vilar, no livro de endocrinologia clínica, que foi o livro que eu utilizei como base para estar fazendo esse vídeo, a resposta ao tratamento no hipotireoidismo primário deve ser avaliada pela dosagem de TSH e de T4 após 6 semanas, que é o tempo mínimo ideal para que se observe uma resposta plena do TSH ao tratamento, como já havia dito anteriormente. Agora, caso o TSH persista elevado, mesmo depois que você iniciou o tratamento, você aumenta a dose de T4 até que consiga se normalizar o TSH. Falando sobre as metas de reposição, os níveis esperados para adultos jovens, a meta a ser alcançada são níveis entre 0,5 e 2,5 milionidades internacionais por litro. Já em pacientes idosos, a meta é até 10 milionidades internacionais por litro. Posteriormente, no próximo slide, tem um quadro com as metas de reposição da levotiroxina de acordo com as faixas etárias. Então, esse quadro aqui ele foi tirado do livro de endocrinologia e ele traz as metas de reposição da levotiroxina comparando as faixas etárias. Por exemplo, de 20 a 60 anos, o nível de TSH esperado é de 0,5 a 2,5. De 60 a 70 anos, de 2 a 6.
de 70 a 80 anos, o nível de TSH esperado, a meta a ser alcançada, é de 2 a 8. Já em idosos acima de 80 anos, a meta de reposição é que o nível de TSH chegue até 10. Então, nós podemos comparar que quanto maior o nível de TSH esperado, quanto maior for a meta na reposição da levotiroxina, maior vai ser a idade do paciente. Quando o paciente apresenta um TH suprimido, ele indica que está utilizando uma dose excessiva. E aí tem a necessidade de que a dose seja reduzida. Então, você vai ter que novamente ajustar a dose. Agora, no caso do hipotireoidismo central, o monitoramento e os ajustes da dose devem ser feitos de acordo com duas coisas: o quadro clínico do paciente e os níveis de T4 livre. Lembrando, T4 livre, nunca pelo TSH, sendo que os níveis de T4 livre, em geral, eles devem ser mantidos no terço superior da faixa de normalidade. Vamos lá, agora é o slide para revisão. Revisando, os exames eles devem ser feitos a cada 6 a 8 semanas, até atingir a dose de manutenção do tratamento, e depois semestral ou anual. As avaliações do hipotireoidismo primário também devem ser de 6 a 12 meses. E as metas são níveis entre 0,5 e 2,5 miliunidades internacionais por litro em adultos jovens e até 10 miliunidades internacionais por litro nos pacientes mais idosos. É importante também a gente ter uma boa relação médico-paciente ao longo do tratamento, tentar manter essa boa relação médico-paciente, explicando sempre a doença em termos simples, claros, para que o paciente tenha uma boa aderência ao tratamento e possa finalmente alcançar as metas desejáveis na reposição do tratamento do hipotireoidismo. Bom, gente, essas foram as minhas referências bibliográficas. Obrigada.